E aí, galera, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais um episódio de Sabe Aquele Eita. Para você que já me conhece, sejam bem-vindos. E se está começando a me conhecer agora, prazer, César. E o episódio de hoje eu tô muito animada porque finalmente eu trouxe alguém para bater um papo. Então, hello! Se você está animado, eu estou 10 mil vezes mais. E aí, galera, é um prazer muito grande estar aqui nesse momento com vocês e bater um papo legal com essa pessoinha aí, com esse eita. Vamos decifrar vários eitas. Vários eitas. Bom, convidada de hoje é a minha irmã. E se apresenta um pouco aí, que fala um pouco de você, para depois a gente entrar de fato no assunto. Bom, eu sou Mai César e eu sou assistente social, atuo na área de inclusão social e estou na luta pela garantia de direitos de todo sujeito, né? Independente se é direito, eu estou lá junto para lutar em favor dele, né? Então, nós estamos aí nessa luta, nessa nova geração, nesse novo mundo, e a gente acaba por utilizar todos os espaços existentes para poder estar reforçando esse trabalho. Então, acho que como você já entrou no assunto da sua profissão, assistente social, era realmente esse assunto que eu queria bater papo. Eu acho que muitas pessoas só escutam a palavra assistente social na época da escola, quando falam assim, se você não for pra escola, assistente social vai vir aqui pegar você. Verdade. Ou então, quando... Ou o assistente social vai te tirar da sua família, né? Exatamente. Acho que a época que você mais escuta sobre é isso. Mas eu acho que, de fato, saber o que uma assistente social faz, quais são as suas, entre aspas, obrigações, qual é o papel dela em si, eu acho que pouca gente conhece. E aí era justamente isso que eu queria trazer aqui. É muito interessante você dizer isso, porque é incrível como antigamente, e até os dias de hoje mesmo, os filmes, eles retratam muito isso do assistente social. É muito esse medo, essa pessoa dura, essa pessoa que vai para impor, para tirar, para colocar lei na família. Então, acaba trazendo uma identidade muito errada do assistente social. Exato, eles trazem uma imagem ruim, na verdade, como se fosse uma pessoa ruim que viesse tirar você da sua família, quando na verdade ele tá ali mais pra ajudar, né? Realmente. É isso que acaba passando. E aí a primeira pergunta que eu queria era qual de fato é o papel do assistente social? O assistente social, a gente utiliza o quê? É o mediador de direitos, né? Nós somos mediadores de direitos. Eu até brinco porque eu falo que a gente acaba sendo advogado, porque a gente acaba advogando o direito, né, daquele usuário. O usuário, a gente utiliza a palavra usuário quando a gente se refere à pessoa, né, o sujeito de direito. Às vezes a gente utiliza essa nomenclatura de usuário e as pessoas acabam assustando, porque automaticamente a nossa mente vai para usuários de droga, né? Tal. Mas o usuário são pessoas que fazem uso de algo. Então, todas as pessoas que vêm até nós, ele é usuário. Usuário do quê? Das políticas públicas. Então, a nomenclatura correta são usuários mesmo. E as pessoas acabam se assustando. Então, quando o usuário vem até nós, ele vem sem saber que ele é um sujeito de direito. Que ele não é uma pessoa que ele depende de caridade, como antigamente, que as igrejas utilizavam muita caridade. O Estado vai te dar aquilo por caridade. Então, o assistente social vem fazer com que o usuário entenda que não é caridade, é direito. Pô, é direito meu. Não, você não está fazendo por caridade, você está fazendo por direito. Então, a gente trabalha para que isso venha a ser reforçado na mente do usuário, entendeu? Faz sentido. Acho que é por isso que entra a brincadeira que você falou que vocês são praticamente advogados. Exatamente. E outra, muitas e muitas vezes nós brigamos com advogados, porque o advogado, ele, na maioria das vezes, ele quer pegar uma causa, claro, para ter os honorários dele e tudo mais, só que algumas vezes essa causa ela já ganha de direito do usuário.
Então a gente acaba Ele não precisa Exato. Ele não precisa de fato ir até a lei para poder conseguir aquilo, quando na verdade já é dele. Isso mesmo. Então a gente acaba brigando com o advogado, né, entre aspas, para que o usuário venha entender que ele não precisa de advogado para aquilo, que é um direito dele, que ele sozinho ele vai e faz e ele vai conseguir. Então, a nossa função é basicamente essa, fazer com que o usuário entenda que é direito seu, se for direito seu, a gente está junto. E eu acho que, eu não sei se isso de fato acontece, mas a visão que tem é que geralmente pessoas de classe social bem mais baixas que vão atrás da assistência social e tudo mais. Isso de fato ocorre? Ou também acontece de outras pessoas acabarem indo atrás dessa assistência? Não, na verdade, ocorre as pessoas de vulnerabilidade irem atrás do assistente social porque, segundo a lei, a assistência social ela não é universal. Certo. Ela é para quem dela necessita. Por exemplo, se o SUS, nós temos o SUS, Sistema Único da Saúde, né? O SUS ele é universal. Então, rico, pobre, vai chegar no hospital público e ele tem que ser atendido da mesma forma. Não importa se o rico tem direito para ir, tem dinheiro para ir em um hospital particular, mas ele vai ser atendido pelo SUS. Já a assistência social, não. A assistência social, ela é direito de todos, mas de quem dela necessitar. Então, eu tenho o direito da assistência social, mas eu não estou no perfil para ser acompanhada pela assistência social, porque eu não estou em vulnerabilidade social. Mas hoje eu não estou, mas amanhã eu posso estar. Hoje eu posso estar empregada, né, em uma empresa e recebendo rios de dinheiro aí, mas amanhã eu posso ser demitida e minha família ser despejada de casa. Aí eu já passo a ser perfil da assistência social. Entendi. No caso, você tem direito, mas não tem a necessidade agora. Exatamente. Então ela é direito de todos, mas de quem dela necessitar. Eu acredito que muitos de nós já ouviu, principalmente agora nessa época de pandemia, onde a gente vê falando sobre auxílio de governo e tudo mais, eu acho que muitos de nós já ouviu a palavra CRAS. O que significa CRAS e o que de fato é o CRAS? Então, é verdade. É porque, assim, infelizmente, o Estado, o governo federal, ele não investe na assistência social. Claro que hoje em dia nós ouvimos mais sobre assistência social do que antigamente, mas isso acontece ainda em passos curtos, são lentos. Por quê? Porque o que a gente quer lutar é pelo direito. E as pessoas ainda veem a assistência social como esmola. Então a gente tenta quebrar esse paradigma. O governo, ele fez os CRAS. O CRAS, ele é um espaço físico onde dentro dele atuam os programas sociais. Um deles é o PAIF. E aí você me pergunta, e o que é o PAIF? Ou o que são esses programas sociais? Esses programas sociais são programas que o governo implementou dentro dos CRAS para que o direito da pessoa, da família, não seja violado. Ou seja, todas as famílias em vulnerabilidade social, elas são atendidas pelo CRAS. Dentro do CRAS tem o quê? Dentro do CRAS nós temos o acompanhamento da assistente social, a gente tem o acompanhamento da psicóloga, nós temos os grupos de apoio, nós temos oficinas que pode ser aula de violão, aula de futebol, artesanato, grupo de gestante. Para quê? Para que a gente possa acompanhar essas famílias, para que o direito dela não venha a ser violado. Um exemplo, se dentro dessa família que a gente está tendo um acompanhamento, uma criança é abusada, aí o direito dela já foi violado, né? O direito dela foi violado. Então a gente tem que fazer o encaminhamento dela para outra instituição, que já chama CREAS, que já é o Centro de Referência, o CRAS é Centro de Referência da Assistência Social. Certo. Então, o CRAS é quando o direito não foi violado. Quando o direito é violado, o CRAS já não trabalha mais com essa família, ela já envia para o CREAS. Que era a minha próxima pergunta, do que seria isso?
O CREAS é o Centro de Referência Especializado. Por que o especializado? Porque no CREAS já tem advogado, o Conselho Tutelar já entra também para ter participação. Já são, por exemplo, mulheres violentadas, crianças violentadas, abuso infantil, como eu já me referi, ou uso de drogas, de álcool por crianças, por menores. Tudo e qualquer sujeito que tenha tido o seu direito violado, por exemplo, um abandono, algo que já ocorreu com a pessoa, aí é o CREAS, o CREAS que intervém. Que o CREAS nada mais é que também o espaço físico. É como se fosse a casa. É uma casinha. Entendi. E a gente colocou o nome de CREAS. E dentro do CREAS atua todas essas coisas dentro dela. O CRAS é a mesma coisa. Faz sentido. Quando você estava falando do CRAS, você falou um pouco sobre as pessoas terem... de quebrar esse paradigma de parecer que é esmola e tudo mais. Você acha que muitas pessoas deixam de ir atrás dessa assistência por preconceito mesmo? De achar que vai estar se humilhando demais? Não, por incrível que pareça, não. Na verdade, as pessoas não procuram os centros de referência. Engraçado, eles não procuram por falta de conhecimento, você acredita? Porque nem todo mundo sabe o que acontece dentro do CRAS. E quando as pessoas precisam de algo que acaba por ter que ir até o CRAS e a gente tem uma breve conversa e a gente mostra, a pessoa fala assim, nossa, eu nem sabia que tinha tudo isso aqui. Mas por quê? Porque a sociedade, o governo federal, ele não faz muita questão em popularizar o CRAS, em levar adiante, entendeu? Em utilizar de mídias, de redes. É por falta de informação mesmo. Exatamente. A maioria das pessoas não é nem por achar que é esmola ou algo do tipo, é por não ter o conhecimento mesmo do que se passa ali dentro. Então, a maioria dos problemas que nós temos é falta de público. Você acredita? É engraçado, porque eu sempre achei que era o oposto, né? Era por falta de... Acho que de vergonha, não sei, alguma coisa assim. Não. Na verdade, é falta de conhecimento mesmo, falta de informação. Conhecimento. Às vezes, quando a gente implementa algum curso, alguma coisa... Nossa, você não tem ideia, a gente tem que ir atrás, a gente vai atrás das pessoas, vai atrás da família, para dizer que está tendo aquele curso e tal. E a maioria das vezes acontece que quando o curso acaba, que a gente vai divulgar numa rede social ou alguma coisa, a pessoa fala, eu nem sabia que estava tendo curso. Aí eu, putz, não acredito. Nossa. Aproveitando um gancho que você falou um pouco do governo, por conta do governo mesmo, que também não ajuda e não colabora. O que você acha que poderia ser melhorado nessa área? O problema, sabe o que é? O problema é que a gente não tem uma potencialização do serviço. O que seria essa potencialização? O CRAS, ele vem... Eu falo do CRAS porque eu estou mais lá dentro, então é mais fácil poder falar, né? É meu lugar de fala. O CRAS, sim. Diferente se eu fosse citar o CAPS ou o hospital, que aí já é mais complicado. Mas, assim, certo. O governo, ele não potencializa as ações do CRAS. Então, é mais ou menos assim. O CRAS, ele tem o serviço de convivência, que é um dos programas que atua dentro do CRAS, o serviço de convivência. Então, o serviço de convivência, ele é para aquela família em vulnerabilidade. Vou fazer um esqueminha aqui agora. Uma família entra no CRAS com um idoso que quer um benefício assistencial. O idoso, ele vai passar pela assistente social. A assistente social, conversando com o idoso, ela vai notar que esse idoso está meio depressivo, está meio para baixo. O que a assistente social faz? Encaminha para a psicóloga, para conversar com a psicóloga e tal. A assistente social já fez a solicitação do benefício, mas passou para a psicóloga porque achou aquele idoso meio assim. Aí a psicóloga conversou com o idoso e aconselhou que o idoso fizesse uso do serviço de convivência, que seria incluir no grupo de ginástica da terceira idade. Aí ele vai participar do grupo da ginástica. Esse idoso, a família dele já está em acompanhamento. Esse mesmo idoso tem uma neta que está em casa, que a mãe largou em casa com ele,
e que essa neta está assim, no popular, sem o que fazer. A gente já pega essa neta e já inclui no serviço de convivência da aula de dança. A gente já tem 2 pessoas aí em acompanhamento, certo? Sim, certo. Certo. Então pode-se dizer que essa família já está em acompanhamento do CRAS. Só que aí vem o governo e, ao invés de potencializar as ações do CRAS, ele vai e implanta um outro programa de acompanhamento lá na educação. Aí essa menina que a gente estava acompanhando ela aqui com a avó, já não pode vir mais para o serviço de convivência porque ela tem que fazer atividade extra na escola. Que nem sempre tem um acompanhamento necessário. Exato. Aí o que acontece? Ele quebrou as nossas pernas, porque a gente estava ali acompanhando a menina ali, a psicóloga, a assistente social. Ela deixou de vir para o serviço de convivência porque ela tem que ir para a atividade lá do serviço, da escola. Aí a gente já perde o vínculo com a menina. Entendeu? Aí vai falar assim, pô, mas você não vai gostar que o governo faça vários tipos de programa? Claro! Oxe, na hora, com certeza a gente ia gostar. Mas se ele potencializasse as nossas ações, não necessariamente precisaria que aquela família fosse enviada para outro tipo de programa. Sim, elas poderiam continuar ali e, quem sabe, abranger até outras coisas que elas pudessem fazer parte. Exatamente. Então, se a gente está acompanhando ali aquela criança, a gente está ali protegendo ela, cercando ela de todos os direitos para que o direito dela não venha ser violado. Só que aí vamos supor que essa menina que saiu lá do serviço de convivência, ela estava na escola, aí saindo da escola, encontrou um rapazinho, e o rapazinho foi e abusou dela. Aí o direito dela foi violado, acontece que a gente acaba nos sentindo impotente, porque até então ela estava sendo resguardada. Faz sentido. E agora já não tá mais meio que debaixo de vocês, né? Da atenção de vocês. Exatamente. Então a gente acaba brincando que nós, instrutores, né, do CRAS, a gente acaba sendo responsável por diversas famílias. É muito engraçado isso, porque o governo poderia muito bem, sei lá, ejetar algum fundo para que vocês pudessem fazer mais ações, pudessem pegar mais famílias ou fazer mais projetos com aquelas famílias que vocês já estão com vocês. Mas ao invés disso, eles acabam tirando de vocês o pouco que vocês já têm. Exatamente, você disse tudo aí. Aí a gente fica remando contra a maré. Então, assim, o CRAS ele não vai deixar de existir porque ele é lei. Então, a lei, para deixar de existir, é mais complicado. Porém, a gente acaba nadando, remando contra a maré. Que acaba fazendo com que sejam instituições meio que falidas. Porque uma criança ou adolescente, ele precisa ter, como se diz, ele precisa ter aquilo que desperte nele a vontade de... Então, se a gente não tem muita instrumentalidade para segurar ele ali, ele não vai perder o tempo dele. Ele não vai querer ficar. Não vai. E falando um pouco sobre essa parte de inclusão, você acha que alguma parte desse sistema todo, ele falha em alguma parte nesse quesito de inclusão? Muito. Cara, é muito falho, o sistema ele é muito falho. Primeiro, a rotatividade dos instrutores que atuam com essas famílias é muito grande. Então, assim, a área social, a área do CRAS em especial, os instrutores eles não são contratados efetivos. O que não deveria, o que no caso deveria ser o contrário. Por quê? Porque se você cria um vínculo com aquela família, a família, quando ela adentra as portas do CRAS, ela já vai diretamente a você. Então, quando não tem você, quando tem outra pessoa, ela acaba recuando. E nem sempre aquela pessoa tem o mesmo ritmo. Então, dentro do CRAS, a gente lida muito com pessoas com dificuldades, principalmente no seio familiar. A gente lida muito com as questões sexuais dos adolescentes, a gente lida muito com a questão de deficiência, de famílias, e famílias que não têm a sua base, né, cultural mais forte, mais existente, para poder acolher essas demandas. Então, a gente tem que trabalhar com essa família para isso, para ocorrer a inclusão.
mas a inclusão na própria família, porque a nossa complicação maior não é nem a inclusão dentro da sociedade em si, mas é a inclusão dentro da família. O problema maior é esse. Porque a sociedade é mais fácil de você bater, por mais dificuldade que tenha, mas você consegue mais bater ali até quebrar aquele paradigma, até quebrar aquele pensamento arcaico. Mas a família, para você lapidar, para poder incluir aquela demanda, é tirar leite de pedra. E eu acho que é complicado porque às vezes a família, quando ela se sente confortável o suficiente para conversar com a pessoa que está ali à frente, aí acontece essa rotatividade e aí é como se desse um passo para trás de novo, né? Exatamente. Aí a gente fica... aí vamos começar do zero de novo. Aí até aquele instrutor poder pegar novamente o vínculo. E tem aquela também, que a família, o usuário, ele escolhe. Sim, se ele não gostar também, não vai... Não vai fluir. Não vai fluir. Eu citando aí, você me fez lembrar um caso que eu tive de uma menor. Inclusive, ela está sobre a minha responsabilidade. A juíza destituiu o poder familiar e me nomeou representante dessa menor. A gente teve muita dificuldade dela com a mãe dela. E tem toda uma dificuldade, além da menor ser usuária, né, de drogas e álcool e tudo mais. E ela tinha esse problema com a mãe, um problema muito grande. Elas brigavam mesmo de sair no murro, no tapa, e o Conselho Tutelar sempre indo intervir e tal, e tudo mais. Aí eu acabei entrando no meio dessa história porque ela foi expulsa da escola. E aí a diretora da escola falou que não queria ela, e chamou o conselho todo de classe e falou que não queria ela. E aí a gente acaba tendo que intervir, por quê? Qual é o direito dessa criança? O que está no Estatuto da Criança é que a criança ela tem o direito de estar participando das atividades, ela tem o direito à educação, a tudo. Então, expulsa ela não pode ser. Vamos arranjar um outro jeito aí que expulsa ela não pode ser. Então, a gente acabou intervindo aí com essa menor. Mas onde eu quero chegar? Na questão da mãe dela. Eu chamei essa menor para conversar. A gente conversou, ela desabafou, a gente acabou utilizando o termo de desarmar, ela desarmou comigo, chorou e tudo mais. Pronto, ali eu já criei um vínculo com ela. Então, assim, as outras pessoas que chegavam até ela para conversar, ela armava, ela xingava, falava palavrão e tudo mais. Eu chegava com ela conversava de boa e tudo mais, até porque eu acabo adotando a linguagem daquele usuário. Então, a gente acaba entrando no mundo dela, né? E aí a gente chamou a mãe para conversar, a mãe dela para conversar. Aí expliquei tudo, aí juntou eu, mais outra assistente social e uma psicóloga para conversar com a mãe. E aí a mãe falou que não queria ela, que pudesse fazer o que quisesse, que não queria saber mais dela, que inclusive ela tinha relações com os namorados da mãe e tudo mais. E aí a mãe não. Aí a gente acabou entrando na história da mãe. A mãe engravidou dela mais ou menos na mesma idade que ela está dando trabalho agora, né? Entre aspas. A mãe engravidou, não queria ela, não conseguiu abortar, deixou ela com uma avó e foi embora. Quando ela tinha mais ou menos uns 5 anos de idade, a avó faleceu e ela teve que voltar para morar com a mãe. Quando ela foi morar com a mãe já tinha mais 2 filhas e vivia muito bem com essas filhas. Só que não dava a devida atenção para ela. Então, o que ela fez? Ela passou a fazer uso dessas coisas, dessas ações, para chamar a atenção da mãe. Só que a mãe não consegue enxergar ela como uma filha, como uma pessoa que está pedindo, olha para mim. Faz sentido. Porque, na verdade, ela nunca quis, então ela não criou esse vínculo emocional com a menina. Não criou esse vínculo emocional. Então, a mãe vê ela como uma rival. E aí, a gente conversando com a mãe tudo, e a gente sugeriu para que nós tratássemos a filha, né, comigo aqui, porque a gente já tinha criado um vínculo, e a mãe com a psicóloga, para a gente poder trabalhar para haver a inclusão dentro dessa família, né, para a gente tratar as duas separadas,
para poder incluir. Agora faz mais sentido quando você falou da inclusão, a dificuldade da inclusão é dentro da família e não da sociedade. Exatamente, é esse tipo de inclusão que eu me refiro, entendeu? Você aceitar o seu filho, o neto, com a especificidade que ele tem. Ele é isso, independente das escolhas dele, é isso. E aí? Bora abraçar, bora aceitar, é isso daqui, vamos viver junto. Então, o problema que a gente tem é esse, a inclusão da família. Mas quem falou pra você que a mãe deu o braço a torcer? Nossa. Não. A mãe falou que não, que ela não tinha problema nenhum, não. Que o problema era a menor. E não aceitou passar com a gente. Ela não queria, de fato, mostrar que ela também tinha os erros dela que ajudava a construir isso tudo. Exatamente. Não, ela estava super de boa e que o problema era a menor. Aí, resumindo tudo, como a gente não conseguiu trabalhar com ela, a gente manda relatório para a justiça, porque tudo isso é solicitação da justiça. Aí a gente manda o relatório para a justiça explicando tudo o que foi que aconteceu. Aí, resumindo, a juíza destituiu o poder familiar, que é o quê? A família não tem mais nenhuma responsabilidade com aquele menor. E agora o menor fica sob responsabilidade de quem? Aí ela nomeou a assistente social, representante dessa menor, até todo o processo desenrolar. Ou seja, ganhei uma filha. Mas e nesse caso, a criança ela mora aonde? Não. No caso dela, que ela é uma... Porque assim, como eu te expliquei anteriormente, nós trabalhamos no CRAS, que é para os direitos não serem violados. Aí você fala, mas nesse caso dela que você aí falou, que ela usa droga e tudo mais, realmente, o direito dela foi violado. O que não seria algo para ser tratado conosco. Mas como o nosso município ele não tem habitantes o suficiente para a gente poder solicitar do governo federal o CREAS, aí o CRAS segura o pepino, entendeu? Então, nesse caso, a justiça mandou para a gente. Só que ela já é uma criança / adolescente que já tem uma vida sexual ativa, ela tem... maridos e tudo mais. Então a gente acaba não podendo tratar como uma criança. Mas no meu caso aí, eu presto toda a atenção para ela, mas eu tenho que saber onde ela tá, com quem ela tá morando, se ela tem alimentação, tem tudo, e aí eu tenho que prover através das ações. Não é prover do meu bolso, é prover através das ações de direito. Por exemplo, se ela está precisando de uma cesta básica, digamos assim, aí eu tenho que solicitar um benefício eventual na secretaria, porque é direito dela essa cesta básica. Eu não posso pegar aqui da minha casa e dar, porque se eu fizer isso é uma caridade. Eu estou deixando de ofertá-la com direito. Você vai estar deixando de agir como assistente social e agindo por como você, como pessoal mesmo. Como sociedade civil. Entendeu? Porque a sociedade civil, ela usa ainda da caridade. Então, aí eu vou estar passando a utilizar, a tratar ela como sociedade. Mas eu fui nomeada como assistente social. Então, é direito, vou ali buscar onde é que tem direito aqui para ela. Ô, galera, tem direito aqui, daqui, é dela. E esses processos, esses pedidos que você faz, que vai pra justiça e tudo mais, ele geralmente demora ou tende a ser uma coisa um pouco mais rápida? Demora. Ele demora. Demora porque eu fui nomeada agora representante dessa menor agora em novembro, mas o processo dela é do ano passado. Eu acompanho ela do ano passado, tipo, do início do ano passado. Peraí, então do ano no caso... Do ano retrasado. 2020 ou 2019. Exatamente. Eu acompanho ela do ano de 2019. E aí eu fui nomeada agora em novembro. E o caso, então, já ocorre há mais de um ano, né? Já. Ela foi expulsa da escola em 2019. Foi quando estava tendo aula ainda. Que foi quando eu a conheci. Então, a gente... a nossa briga mesmo é pela inclusão total. Familiar e sociedade. Faz sentido. Apesar da familiar ser mais difícil que a sociedade. Com certeza, não tenha dúvida. Porque a família, ela é a matricialidade. Ela é a peça central nossa. A gente não trata o indivíduo, a gente trata a família. Não tem como eu tratar você, o usuário,
daquela problemática, quando eu for incluir você no seio familiar, você não é forte o suficiente, entendeu? Então a gente tem que tratar a família. É como, sei lá, um usuário de droga que você tá tratando ele e ele volta pra família, só que a família ainda continua enxergando ele como um usuário de drogas e não como uma pessoa que está se tratando. Exatamente. Na verdade, assim, para ser mais claro, não adianta eu retirar o usuário de droga, tratar ele e depois voltar para dentro de casa onde todo mundo fuma. Faz sentido. É mais ou menos isso. Uhum. Acho que ficou mais clara a ideia, acho que dá para entender. No caso aí, eu tenho que retirar ele, tratar ele aqui, aí enquanto eu tô tratando ele aqui, uma outra pessoa vai lá na casa e começa a tratar todo mundo na casa. Pessoal, não dá para fumar aqui, porque tal. Entendi. E aí quando ele voltar, o ambiente por si só todo já vai estar diferente. Exatamente. A nossa função é basicamente essa. No papel. Porque no dia a dia, assistente social é pau pra toda obra. Eu fui atender aqui, até as famílias de Covid. Me ligaram aqui, consegui uma vaga aqui pra fulano de tal que tá aqui internado na UTI, precisa ter o relatório da assistente social. Eu parti o hospital. Meu Deus. É engraçado, a gente nunca de fato exerce somente aquilo que a função propõe, né? A gente sempre faz a mais. Sempre faz, né? Não tem jeito. Nessa profissão, você consegue enxergar que existe mais homens ou mulheres? Mulheres, com certeza mulheres. Não, agora sim. Mas você acha... Agora sim, não, até hoje, porque assim, eu já me peguei fazendo essa indagação. Por que só tem mais mulheres? Não consegui achar um porquê ainda. Eu já ia até te perguntar, tipo assim, você acha que talvez ou é o homem mesmo que não se interesse, ou talvez a mulher, o aspecto mulher feminino é mais fácil de ter essa comunicação com família e tudo mais? Não, na verdade, a questão aí de ter mais mulheres na assistência social, ela está mais ligada a uma questão histórica, com certeza. Porque a assistência social, ela surgiu lá atrás, na questão do damismo, né? Quando as primeiras damas, elas que faziam a parte caritativa do Estado, né? Do governo federal. Uhum. Então, o damismo, ele operou por anos. Então, assim, eu acho que por isso acabou fazendo com que crescesse fazendo com que o perfil da assistência social ficasse mais atrelado ao sexo feminino. O que eu acho que não tem nada a ver, mas é um achismo meu, né? Engraçado, porque eu parei, eu falei, vou perguntar pra ela, o que ela acha sobre isso, mas ao mesmo tempo eu fiquei, mas eu nunca fui assistente social homem. Não, pior que eu conheço. É muito engraçado. Eu conheço bastante, mas não tanto quanto o que eu conheço de mulher, né? Mas assim, a assistência social, ela veio, como eu falei anteriormente, da caridade. Eram ações caritativas, né? Então, com a evolução da assistência social, que foi se transformando, sofrendo mutações e fazendo com que a assistência social virasse lei, até chegar nisso, era muito mais bonito, as primeiras damas e tudo mais. Inclusive, nós temos a primeira dama agora, né, que ela é bastante atuante na questão da assistência social e da inclusão. Porém, o que nós, assistentes sociais, a gente tem um certo repúdio na questão das primeiras damas que querem reinar, mas hoje também eu percebo que a classe da assistência social começou a respeitar a questão das primeiras damas, assim como houve também um respeito para conosco da parte das primeiras damas, entendeu? Enquanto tem o respeito, acho que vai mais somar e agregar, vai conseguir ajudar mais em toda essa questão, ao invés de... Acho que quando faltar o desrespeito, aí começam as brigas, e aí não vai levar a nada. Com certeza, com certeza. O respeito tem que imperar em todas as áreas. Não tenha dúvida. Você acha que em algum momento da sua profissão, sei lá, de acontecer algo, se naquele momento a assistente social ou a assistente social fosse um homem,
o desfecho da história teria sido outro, sei lá, evitar uma briga, uma discussão, alguma coisa assim? Não, na verdade, o assistente social, homem, né? Ele tem mais dificuldade nas questões de violência. Violência sexual, violência doméstica. Porque a pessoa violentada, ela já cria uma barreira com aquele sexo. Então, para o assistente social ele poder intervir é muito mais complicado. Porque a assistente social, né, a mulher, ela acaba tendo a pessoa, o usuário que foi lesada, ela acaba criando uma empatia, né? Porque é o mesmo sexo, poderia ser comigo. Embora tenha um lema. O meu lema é: seja filtro, não seja esponja. Você não pode absorver. Não. Cara, se você absorver, você vem pra casa arrasado. Arrasado. Eu imagino. E essa questão de ser da violência e tudo mais, eu acho que é muito mais fácil, sei lá, uma mulher querer se abrir com a outra, porque, tipo, ela vai entender o que eu passei, porque ela também é mulher, do que ela querer se abrir com outro cara. O medo também, porque a pessoa, ela cria uma barreira com o sexo oposto. Então, por mais que o assistente social ali, ele seja delicado, por mais que ele tenha um manejo para lidar, mas o fato dele ser homem já cria uma resistência da pessoa violentada. E você já participou de algum caso qual você acompanhou durante muito tempo e criou todo esse vínculo e no final o desfecho da história você julgou como injusto, tipo, não era pra ter sido assim? Não, eu acho que ainda não. Ainda não. Mas não tô livre disso, não tô livre disso, não. Agora já aconteceu muito o contrário. A gente conseguir acompanhar uma família e ter sucesso. De, assim, muitas e muitas vezes eu encontrar jovens, que a maioria dos casos são jovens, de encontrar um jovem assim, que tipo mudou de vida radicalmente, aí eu olhar assim e falar, puxa, velho, que legal. Eu lembro quando ele chegou. Deve ser muito gratificante, né? né? Muito legal. É assim, porque a nossa profissão, ela dá uma impotência diária que você não tem noção, sabe? Que você vê assim, uma família assim... Porque depende não só de você, depende da família também. Se a família não quiser, você não consegue fazer nada. Depende de todo o sistema, não é nem só a família, mas a gente tem todo o sistema, tem as redes, a gente tem que lutar muito com as redes, a educação, saúde, sabe? Às vezes você tá com uma demanda ali que necessita de um acompanhamento da saúde e a rede não te favorece, sabe? A saúde não te favorece, a educação não te favorece. Por exemplo, no caso da menor que eu citei anteriormente, a escola expulsou porque é muito mais fácil você se livrar do problema. Então expulsou quando você precisa trabalhar aquele problema. É mais fácil você jogar o problema para outra pessoa do que tentar resolver. Mas isso é falta de suporte. Por exemplo, eu tenho muitos colegas que perguntam para mim, você não é a favor do assistente social nas escolas? Você não é a favor da psicóloga na escola? A psicóloga nem tanto, mas assistente social. Aí, às vezes eu falo assim, real mesmo, vou te jogar real. Você pode me xingar, não tem problema. Mas não sou a favor do assistente social na escola. Por quê? Aí você vai xingar, nossa, você não quer, vamos direto. Porque eu acho que o Estado precisa potencializar o que ele já tem, do que ele criar coisas novas. Então não adianta ele me colocar o assistente social na escola se ele não vai dar instrumentalidade para aquele assistente social trabalhar com aquela família. Por quê? Porque famílias em vulnerabilidades sociais, por lei, tem que ser encaminhada para o CRAS. Então, o que me adianta um profissional dentro da rede de ensino que ele pega uma família que é de vulnerabilidade social, o que ele vai fazer? Encaminhar para o CRAS. O CRAS. Ele vai fazer o mesmo que seria feito já normalmente. Se fosse fazer o mesmo que era feito normalmente, estava bom. Mas ele não pode fazer nada. Então, o assistente social na escola, ele vai servir para encaminhar. Ele vai ficar encaminhando. Entendi. Ele, de fato, só vai encaminhar. Não vai conseguir fazer nada. Basicamente, ele não vai nem acompanhar, né? Aí ele vai atender aquela demanda ali, aí a família está em vulnerabilidade, que seria o quê? É uma família pobre, digamos assim, né? Uma família pobre que precisa de um benefício eventual, que tem crianças lá na família que precisa de um benefício. O assistente social da escola não pode fazer, ele tem que encaminhar para o CRAS. Aí eu te falo,
que raio precisa de um assistente social na escola? O que precisa é potencializar as ações do CRAS para que o CRAS entre nas escolas. E você já passou por algum caso que foi até engraçado? Caso engraçado? Não, acho Acho que dificilmente vai passar por algo engraçado nessa profissão, né? São mais casos assim, a gente fica assim muito de boca aberta. Mas a gente tem muito caso assim, por exemplo, a gente tem muitos casos assim dos usuários mentir assim na nossa cara. E, tipo, da gente estar acompanhando aquela família e ela olhar pra gente assim e falar, não, eu nunca vim aqui. Aí eu tipo, nossa, caramba, como é que mente na cara dura? Porque assim, a gente tem vários perfis de família. A gente tem aquela família que precisa, que necessita, e a gente tem aquela família que é acostumada. Entendeu? Que é acostumada. Ah, tá. Ela é folgada, no caso. Mas tá, vamos lá. A gente tem muito, por exemplo, o Bolsa Família, ele sofre muito preconceito, o Bolsa Família. Inclusive, eu era uma dessas pessoas. Tinha muito preconceito pelo Bolsa Família. Mas o Bolsa Família, ele é um programa que, cara, é um programa perfeito. Ele é um programa perfeito. Mas o que mata é a má fé das pessoas que usam. Entendeu? O que mata é a má fé das pessoas. Mas ele é um programa perfeito. E deixa eu te falar, eu já atendo famílias que se não fosse o Bolsa Família, nossa, dessas famílias que a gente conhece que realmente necessitam, a gente tem aí milhões, milhares de que não necessitam. Mas eu te pergunto, a falha também é só da pessoa? Não. A falha é do governo que não investe na fiscalização do sistema, porque o sistema é falho. Exato. E eu acho isso muito triste, porque, sei lá, às vezes uma pessoa ganha um Bolsa Família e aquilo nem é o suficiente. E talvez se uma pessoa que não precisasse, não estivesse recebendo, poderia ser um valor agregado a quem realmente precisa daquilo. Exatamente. Então, assim, eu tinha muito preconceito com Bolsa Família, muito preconceito. Quando eu passei a estudar o que era o programa, como era o perfil das famílias e tudo, eu falei, cara, nossa, que errada eu, muito errada. Eu acho que você participar dessa profissão, acho que te ajuda muito na questão da empatia, de querer entender o outro lado e também se colocar no lugar. É engraçado, porque assim, as pessoas acham que o assistente social é uma classe assim, de pessoas de tipo, coitadinho de fulano, coitadinha. Não, na verdade não. Na verdade, quando você passa a atuar no serviço social, essa parte mais do coitadinha, ela, tipo, enterra, você não tem mais. Quando você chega para um usuário, que ele chega já, tipo, digamos assim, chorando, tipo, não sei o que, nós temos o olhar crítico, o olhar analítico, para analisar a situação. Então, assim, a maioria das vezes a pessoa está na minha frente chorando e eu estou analisando ali por trás daquela história que ela está me contando. Então, eu não me compadeço imediatamente da história que está sendo contada. Eu me compadeço quando eu analiso todo o contexto e vejo o que real está acontecendo. Aí a gente se compadece em relação a buscar direitos para proteger aquele indivíduo que está ali chorando, entendeu? Por exemplo, às vezes eu fico assim pensando, nossa, eu acho que eu fiquei um pouco fria, mas não é que a gente fica fria, a gente fica analítica, a gente analisa mais, entendeu? Então o emocional não aflora nesses momentos, não aflora. Eu depois que eu entrei na área da assistência social, eu não consigo nem mais dar esmola no farol, digamos assim. Porque a gente sabe que a questão da esmola é o errado, que ele tem os direitos, que aquela pessoa tem aonde buscar. Então a esmola pra nós é errada. Eu nunca tinha parado pra analisar isso, né? Mas de fato, a pessoa tá ali pedindo esmola, mas ela tem o direito de ir atrás de uma assistência social e não precisar estar ali pedindo esmola. Se ela é perfil,
Se ela é perfil, se ela está no farol e ela é perfil, ela tem toda uma assistência, ela tem benefício eventual, ela tem aluguel social, que são tudo verbas que o governo envia para assistência social para abranger as famílias em vulnerabilidade. Se ela sofre de algum problema, se ela é deficiente, ela tem o benefício eventual, que é um valor de um salário mínimo, entendeu? Então a esmola, ela passou a ser vício daquele usuário. Literalmente, é se acostumar com a situação atual em vez de tentar fazer algo para mudar aquilo. E vou te dizer, por mais que a gente esteja ainda em passos vagarosos, a assistência social, ela avançou muito em questão de benefícios. Então, hoje, para você conseguir um benefício eventual, que é mais ou menos a aposentadoria que as pessoas falam, é muito fácil se você tiver o perfil. Se você for idoso, basta ter 65 anos. Se você tiver alguma deficiência, você tem um laudo que comprova a deficiência, claro, que tem certos tipos de deficiência. Mas é muito mais fácil. Você chega no CRAS, a assistente social já te recebe e já te encaminha. Eu acho que a gente acaba voltando pro que a gente falou logo no início, que é muita coisa é falta de informação e de conhecimento. E eu já parei para pensar, para falar, poxa, onde é que a gente erra na falta de informação? Mas eu acho que é a falta de assistência do Estado, do governo do Estado. Total. Porque assim, todo programa social que foi feito para as famílias em vulnerabilidade, ele é enviado para onde? Para o CRAS. Porque o CRAS é onde tem que estar referenciada todas essas famílias. As famílias, uma família que está em vulnerabilidade social, a primeira coisa que a gente faz é incluir no Bolsa Família. Porque o Bolsa Família é um programa para as famílias em vulnerabilidade. O ID Jovem, que é um programa social do governo federal, ele é implantado aonde? No CRAS, porque é onde estão as famílias em vulnerabilidade. Os jovens em vulnerabilidade têm que estar no CRAS, entendeu? Só que não é isso que ele prega. Não é isso que ele prega. Então as pessoas ficam perdidas, sem saber o que fazer. E é muito triste porque elas ficam sem saber o que fazer e às vezes sem saber aonde se informar também. Mas assim, uma massa é falta de informação, outra massa é falta de vontade, de entender. Não, claro, isso é como se eu estivesse aqui precisando do Bolsa Família, sabendo que é só eu ir num CRAS, mas eu não quero ir lá no CRAS. Então fica nessa de eu preciso, mas também não vou atrás. Por exemplo, o auxílio emergencial do governo federal, ele era automático, era no aplicativo. Mas os CRAS precisavam ter um entendimento de como funcionava, porque as famílias iriam recorrer a quem? Ao CRAS. Então, por mais que pudesse... nem todas elas iam saber como fazer isso. Então, a gente precisa estar sempre atualizado do que está acontecendo, porque quando a família vem até nós, a gente não pode dizer, não é aqui com a gente. É muito complicado também, porque hoje em dia, a gente vive num mundo muito tecnológico. Só que eu acredito que essas famílias de classes sociais mais humildes, elas não têm acesso a essa tecnologia toda. Então, eu acho que às vezes o que era pra ajudar acaba prejudicando algumas pessoas, sabe? Eu até acho que elas têm condições em relação à tecnologia. O que elas não têm é manejo. É tipo conhecimento, entender de fato como funciona. Um exemplo, assim, rapidamente. O INSS, ele informatizou todo. E o usuário não precisa mais ir até a agência do INSS para solicitar um benefício, ou auxílio-doença, o que ele quiser. Tá, beleza, ficou ótimo, maravilhoso. Você faz pelo computador mesmo, você envia seu documento. Mas aí, eu pego aquele idoso, 65 anos, que não sabe ler nem escrever, que chegou até a nós querendo um benefício eventual. Como é que esse idoso vai fazer essa solicitação pela internet? Me fala, entendeu? E aí, o que a gente fez? O que nós utilizamos? Nós fazemos o perfil da pessoa, né? Porque é um perfil, tem senha e tudo mais. Só que no ano retrasado, quando informatizou, quando fez a plataforma digital do meu INSS, eu tive o insight de que, de todos os atendimentos que eu fizesse
que eu tivesse que cadastrar aquele usuário, eu ia cadastrar o CPF dele e a senha eu ia colocar o nome dele e o ano do atendimento. Então a gente foi e fez com que isso se tornasse padrão. Isso é ótimo, porque se alguém chegar lá e não saber quando, a senha, você vai pegar o nome, procurar saber quando ele foi atendido, o ano que foi atendido e já tá tudo certo. Porque acontecia o quê? A gente fazia a senha. Olha, seu João, qual a senha que o senhor quer pôr? Ô, minha filha, coloca aí a data do meu nascimento. Tá bom, tá bom. Quando seu João vinha daqui 2, 3 meses, seu João, pra gente olhar o benefício, tem que ter a senha. Qual que é a senha do senhor? Ô, minha filha, eu esqueci qual é a minha senha. Aí lascou. A gente não sabe. Aí o que a gente fez? Padronizou. Seu João, me dá seu CPF. Deu o CPF. Seu João, o senhor veio aqui mês passado, não foi? Foi, minha filha. Coloca lá, João 2021. Entrou. Acabou. É muito mais fácil, né? Eu penso nisso porque eu conheço pessoas que agora tem o auxílio que as escolas estão dando, sabe? Então, que aí tá pagando via PicPay, né? E aí eu conheço pessoas que não têm esse manejo e acabou bloqueando a conta e tá com, tipo, muito dinheiro preso lá e sem conseguir sacar. E não sabe como fazer a retirada. E o aplicativo também não ajuda muito, sabe? Você liga, ninguém atende... E o medo também faz com que a gente tenha receio de mexer. Exato. Então é complicado. Mas acaba voltando a parte de tentar fazer algo para que isso mude, né? Se, no caso, a pessoa não souber, mas for atrás de alguém que saiba, alguém de confiança, no caso, ou procurar um CRAS, assistente social e tudo mais, dá pra mudar isso e fazer com que tudo flua melhor. Que acaba rodando no que eu falei anteriormente. É potencializar as ações do CRAS, porque o que a gente precisa é que todas as pessoas, todos os trabalhadores do SUAS tenham a instrumentalidade e o conhecimento de receber aquelas demandas. Por quê? Porque se você tem um conhecimento, você vai fazer com que aquela demanda não seja atendida por atravessadores, que é o que a gente chama de quê? De pessoas que atravessam para tentar aquele benefício e acabam pegando dinheiro dessa pessoa, entendeu? Por exemplo, o que acontece muito aqui, de uma pessoa conseguir a aposentadoria, conseguir, entre aspas, né? A aposentadoria e a pessoa idosa se sentir tão grata a ponto de dar a primeira parcela da aposentadoria dar para a pessoa. Nossa, e a pessoa aceitar de todo bom grado, né? Não tenha dúvida. E fica grata eternamente. Então a pessoa vem até nós, a gente tenta fidelizar aquela pessoa para que ninguém venha ali tentar tirar proveito dela. Bom, agora eu vou para o último tópico, assim, só para fechar com uma informação legal para todo mundo saber, apesar de você já ter falado sobre ele, você já falou sobre ele, mas não entramos no assunto. Eu queria que você falasse um pouco do ID Jovem, que eu acho que é uma informação muito legal e que poucas pessoas sabem, ou às vezes já viram na internet e acham que é alguma enganação e tudo mais, e acabam não indo atrás. É top. Olha, eu falo que foi um dos programas mais top que foi feito para os jovens aí, é o ID Jovem. E digo mais, o ID Jovem, ele já proporcionou, principalmente aqui onde eu moro, para jovens que fazem faculdade fora do estado, de poder vir para ver a família e tudo mais, sem ter gastos, uma vez que já gasta com a faculdade, entendeu? E eu pude acompanhar isso e fiquei muito feliz. Bom, o ID Jovem, ele é o programa, né, para os jovens se eu não me engano, são 15 ou 16 anos até 29, se eu não me engano. Eu posso estar errada na idade, mas é mais ou menos isso. Os jovens que são de baixa renda. O baixa renda é o quê? São jovens que estão inscritos no CAD único. O CAD único é o cadastro social das pessoas. Aí você tem que fazer o seu cadastro no CAD único e o CAD único vai entender quanto é a renda per capita por pessoas que está informada lá. Por exemplo, eu moro com você e você faz o cadastro. Aí lá no cadastro você vai falar que mora com a sua irmã. Sua irmã trabalha? Não, não trabalha. Você trabalha? Trabalho. Aí o sistema vai girar a renda per capita entre você e sua irmã. E vai entender que você está ali no perfil de baixa renda.
automaticamente você vai no sistema, né? No sistema que eu digo aí na internet, procura fazer meu ID Jovem, você vai jogar o seu nome, o número do seu NIS, o nome da sua mãe e data de nascimento. O próprio sistema vai rodar e vai gerar sua carteirinha. E pronto. Boa viagem. Aí, vou te dar uma diquinha, hein? Uma diquinha. Anota essa diquinha aí. As companhias rodoviárias, elas disponibilizam poltronas 100% gratuitas para os jovens. Mas as mesmas poltronas é dividida com o idoso. Então, a maioria das vezes, quando você for fazer a retirada de uma passagem, a pessoa vai falar assim, não, o 100% já está esgotado, a gente só tem 50%. Aí você fala assim, tá, meu senhor, mas quanto é o valor dos 50%? Aí ele vai falar assim, o valor é R$120, 50%. Aí você vai dizer assim, beleza, vou no 50% então, porque eu estou precisando ir. Quando chega o dia da sua viagem, você olha e vê que você está indo no ônibus convencional, que você está pagando R$150. Quando você analisa o valor da passagem do ônibus que você está indo, ele está no valor de R$180, R$190. Ou seja, a companhia te deu 50%, mas ela te deu 50% da passagem do ônibus mais caro que tem nela. Entendeu? Pegou aí? Então, ela pega o valor do leito, do ônibus de leito, que é, vamos supor, R$280, e faz 50% dessa passagem e vende para você. Mas no dia que você vai no convencional. Então, assim, não aceita a passagem 50%. Se for possível, troca o dia. Veja outro dia aí que tenha 100%. Porque os 50% você não vai estar fazendo um bom negócio. Entendeu? Faz sentido. Para quem não sabe, com o ID Jovem você consegue fazer viagens 100% gratuitas ou 50% Exato. se a poltrona estiver esgotada. E essa mesma poltrona ela é disponibilizada para o idoso. Então, nem sempre você vai ter aí sempre aquela gratuidade no dia que você quer. Porque pode ter que ter um idoso aí que queira viajar também, que ele também tem direito. Sempre tem um idoso às 6 da manhã no ônibus lotado pra fazer você levantar e ele querer sentar. Mas você sabia que o idoso ele tem preferência em qualquer banco, né? Não precisa estar especificado. Não, sim. Eu li... Esses dias eu peguei um ônibus e tinha uma placa escrita assim... a gente não precisava ter assento preferencial, precisava ter apenas senso comum. Inclusive, o mesmo acontece nas filas preferenciais. Na verdade... O idoso, ele não deveria existir um caixa preferencial. Na verdade, ele chegou, ele deveria ser preferencialmente atendido. Aí agora, enquanto você foi falando, eu já dei um Google, só pra gente confirmar. O ID Jovem é entre os 15 e 29 anos mesmo. Agora sim, infelizmente a plataforma mudou, né? Porque no início o ID Jovem ele era em conjunto com a Caixa Econômica Federal. E aí, no primeiro lote, era muito mais fácil você tirar o seu ID Jovem. Mas aí foi retirada a parceria da Caixa. E o ID Jovem passou a ser da Secretaria de Juventude, Secretaria de Cultura e Juventude, alguma coisa assim. Então, a plataforma mudou, que foi não sei se você se recorda, quando foi o ID Jovem 2.0. O ID Jovem 2.0, ele mudou porque houve a retirada da parceria, né? E passou a ser só da Secretaria de Cultura e Juventude, alguma coisa assim. Então, eles passaram a tentar analisar diferente a forma de envio dessas carteiras. Então, aconteceu que muitas pessoas que conseguiram fazer rapidamente o primeiro ID Jovem, quando venceu a carteira, ele não conseguiu atualizar. Ficou tempos e tempos e tempos tentando atualizar a nova carteira, por conta dessa retirada. Faz sentido. E isso você considera que foi uma coisa boa ou ruim, essa análise nova? Eu acho que foi uma pedra no sapato.
Eu acho que foi meio que uma pedra no sapato, porque estava indo tudo muito bem, pensando pelo lado do usuário, né? Porque pensando pelo lado das companhias foi muito complicado. Eles bateram muito de frente. Porque assim, todo programa que ele é criado pensando em uma determinada demanda. Mas quando ele é implantada, ela acaba abrangindo. Então, por exemplo, quando ele criou isso, o ID Jovem, quando ele criou o ID Jovem, o intuito deles era o quê? Dar auxílio a esses jovens que ia para outro município, que é para outro estado, porque o ID Jovem ele é de estado, tá, galera? Ele não é municipal, ele é estadual. Então, você só viaja de um estado para o outro. De um município para o outro, você não viaja, porque são leis municipais. Tá? Então, isso é muito, muito claro. Então, assim, não adianta eu ter o ID Jovem, morar aqui e querer ir para Salvador. Eu não consegui ir para Salvador com o ID Jovem. Mas eu consigo ir para São Paulo, eu consigo ir para Belo Horizonte. Então, não tem como eu estar em São Paulo e querer ir para Carapicuíba, entendeu? Não é uma pena, não é mesmo? Mas tá bom. Então, quando o governo criou, ele criou pensando nisso. Mas aí, né, ele joga lá, jogou de 15 a 29 anos. Aí chega lá, tem uma menina que já é casada, que já tem 3 filhos, mora na Bahia e quer ir visitar a mãe em São Paulo, vai com ID Jovem, vai ela e os 3 filhos. E como é que funciona isso, será? Tipo, pra companhia ela não ganha nada em cima disso? Porque é lei, não. Da mesma forma que ela não ganha com o idoso, que é outro caso muito complicado. Nossa, as companhias brigam muito com os idosos. Acho que é por isso que ela tenta vender os 50%, né? Pra pelo menos lucrar alguma coisa. Não tenha dúvida. E ela briga muito e fala que não tem disponibilidade e tal. O ID Jovem, eu nem pego muito o ID Jovem, mas carteira de idoso, nossa, eu brigo muito carteira de idoso. Porque as companhias, elas usam de má fé, falando que o idoso só pode viajar se ela tiver a carteirinha do idoso, que é uma carteirinha disponível no sistema. O que é mentira. O idoso ele pode viajar se ele for aposentado, que é a forma de comprovação que ele é idoso, é a aposentadoria, certo? O canhotinho da aposentadoria, sabe, o cupomzinho fiscal? Aquele cupomzinho fiscal, ele pode ir lá na companhia e tirar a passagem dele normal. Mas quando chegar lá, o rapaz da companhia diz que não, porque ele não tem a carteira. Mas a carteira, ela só é disponibilizada para quem não é aposentado. Porque quem é aposentado, ele já está comprovando que ele é idoso, que ele já tem a aposentadoria dele. E aí as companhias brigam, aí o que a gente faz? Né? A gente adotou a declaraçãozinha. Aí a gente, como assistente social, faz a declaraçãozinha citando a lei, citando a penalidade da companhia e assina como assistente social e entrega para o idoso. Ai, que lindo. Eu imagino a cara de ódio do cara lendo. E a gente ainda manda o idoso grampear o cupomzinho fiscal na declaração. Então tá bom, acho que é isso. Acho que deu pro pessoal entender um pouco sobre todo essa questão da assistência social, do pra que ela serve. Acho que deu pra entender como ela é importante. Deu pra criar alguns eitas aí com algumas histórias, algumas informações e tudo mais. Na área da assistência social a gente tem muito eita. Nossa, muito, muito. A gente fica na salinha, assistente social e psicólogo, quando entra um usuário que sai, uma olha pra outra, definitivamente é um eita que sai da nossa boca. Eu imagino, porque, assim, só o caso que você contou pra gente da adolescente lá, eu já fiquei, tipo... Já parei pra pensar, meu Deus, a gente vive aqui e não imagina o que outras pessoas passam por aí. Eu já soltei um eita. E aí, eu tenho certeza que esse caso é um bem pequeno de todos que você já presenciou. Sim, total. Agora tem um, bem breve, vou te contar, tem um que eu nunca me esqueço. Eu acho que ainda mais por eu ter filha e tudo mais, eu nunca me esqueço, que foi o caso de uma adolescente que estava passando com a psicóloga. Na época eu era coordenadora do CRAS, e ela confidencializou para a psicóloga que o tio abusava dela. E aí, quando ocorre isso, imediatamente precisa haver a quebra de sigilo, né, do psicólogo, porque é uma violação de direito, ela não pode guardar isso. Então, ela foi até a coordenadora, né, no caso, na época, era eu, e aí nós chamamos o conselho tutelar, sentamos, e aí, o que nós vamos fazer agora? Tem que chamar a tia para falar. Então, beleza. Aí, no outro dia, veio a tia, sem saber de nada do que estava acontecendo, com a filhinha no colo. E aí, chamamos para dentro da sala, o conselho tutelar, eu e a psicóloga.
E aí eu fiz a introdução do porquê que ela tava lá e a psicóloga foi abrir o jogo. Nossa, ela abriu assim, é como se tivesse aberto um buraco assim no chão, assim, que o mundo dela desabou, sabe, do esposo, e tipo, e ela tem uma filhinha que é a filha dele e tudo mais, e assim, desabou o mundo dela naquele momento, e a gente, por não saber realmente se era isso que estava acontecendo, não podia notificar o rapaz, porque a sociedade já iria, como se diz, julgá-lo já, né? Porque caso de abuso, estupro e tudo mais, o acusado já é julgado pela sociedade. Então a gente tinha que resguardar a menor e, de certa forma, resguardar o rapaz até ter a confirmação. Então a gente teve essas duas preocupações. E no final de tudo, depois ela confidencializou no conselho que ela mentiu. Acredita? Que ela mentiu porque ela queria sair da casa da tia, porque a tia não deixava ela sair. Aí ela mentiu. Aí eu te pergunto, se a gente tivesse crucificado esse cara, ia ter acabado com a vida desse cara. Não, você ia acabar com a vida da família inteira. Primeiro que automaticamente a mãe e a esposa já ficou com uma pulga atrás da orelha. E essa mancha nunca mais vai sair dela. Por mais que depois tenha descobrido que não, mas... Nunca mais. Gente... Nossa. Eita! Que foi aonde eu adotei a minha filosofia de não ser esponja. Eita! Tá, eita. Agora a gente finaliza com essa história que realmente vai ficar um eita. Ai. Bom, espero que você tenha gostado do papo. Acho que a proposta é trocar experiência e aprender um pouco, sabe? Total. E adorei o espaço que, se você deixar aqui, a gente vai conversando até... Vamos abrir aqui várias garrafas de vinho e bebendo aqui e lembrando de todos os casos, que cada caso um eita. Engraçado nós não temos não, mas de resto... Bem isso. Bom, eu espero que todo mundo tenha gostado. Acho que todo mundo entendeu a proposta de que literalmente é uma conversa e a gente aprender algumas coisas. De vez em quando as conversas não vai ser tão sérias, vai ser mais descontraído e tudo mais. Mas a ideia é essa, tá batendo um papo e trocando ideias e tudo mais. Total, né? Foi muito bom a experiência. Foi muito gostoso poder bater esse papo aqui, relembrar alguns eitas da profissão. Foi muito legal e desde já quero vir mais vezes aqui. A gente quer conversar com mais coisas. Opa, a gente vai sempre arranjando algum assunto. Total. Depois a gente conversa sobre várias coisas, né? Tem vários eitas aí pra conversar. Mas é isso. Eu vou finalizar, porque, só de gravação a gente já tá com 1h20. Você que eu que lute depois, né? Mas tá bom. Valeu, meu amor. Mas tá bom, Mai. Obrigado. Um beijo. Muito obrigado. Me chama mais vezes. Beijo, fica com Deus, tá? Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam continuar aqui comigo. E aguardem os próximos episódios com mais pessoas para conversar mais coisas e vários outros eitas. Muito obrigado, um beijo e até a próxima. Fui!